Doutor chega no nosso horário marcado para, claro, te informar, trazer bastante informações. Nosso tema de hoje é nutrição para diabéticos. Pois é, trazemos no foco um tema que diz respeito, gente, a praticamente 20 milhões de brasileiros. Olha só a importância disso. O nosso objetivo aqui, gente, é pontuar para você que vive essa batalha diária que é possível, sim, controlar a sua vida, que essa batalha não te define. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, não esqueça de enviar a nossa transmissão. Pois é, o nosso link. Nós estamos em transmissão ao vivo pelo nosso site www.hittv.com.br. Te lembro que esse programa é feito para você e também por você. Então, se você quer trazer aqui para a nossa conversa o seu relato, trazer a sua pergunta, manda um WhatsApp aqui para a gente, para o 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando a sua mensagem. E nós temos enquete acontecendo agora na nossa rede social, no nosso Instagram. Entra lá, @consulta-ao-doutor e participe da nossa enquete. Por favor, diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Convivendo com diabetes, desafios na alimentação. Na sua opinião, o maior desafio está na falta de opções no cardápio dos restaurantes, das lanchonetes. Evitar doces e carboidratos refinados, ou então entender mais sobre substituições e também sobre alternativas. Se você busca aí mais informações, é só você continuar ligado aqui no Consulta ao Doutor, que é isso que a gente promete para essa tarde. E olha só, nutrição para diabéticos está aí no foco do nosso programa hoje. E para o nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês, gente, nutricionista e também paciente. Pois é, apresento a vocês Jaqueline Vieira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade aqui com a gente. Prazer, todo meu, estar aqui com vocês. Eu queria muito entender que você contasse pra gente a sua história. O que veio primeiro? Queria que você confessasse pra gente. O que veio primeiro? A escolha pela profissão ou o diagnóstico de diabetes e como que uma coisa interferiu na outra? Legal. Na verdade, eu gosto muito porque é a minha história de vida realmente com a nutrição. Eu falo que a nutrição me escolheu. Né? Eu descobri o diabetes, eu tinha 8 anos. Super nova. Super nova. Então, eu falo que desde muito novinha eu já sabia o que eu queria fazer. Porque com 8 anos eu descobri o diabetes e aquele desespero da família, né? Então, como que foi? Na verdade, na época não falávamos muito sobre diabetes. Tá. Então, nunca mais vai poder comer nada, não vai poder comer mais fruta, não vai poder tomar suco de frutas. Então, tinha muitos nãos e aquele desespero da família, porque na minha família não havia ninguém que tinha diabetes. Olha só que então, fui a primeira ali da família. Né? E você passou mal? Você teve... O que aconteceu com você para chegar nesse diagnóstico? Na verdade, eu descobri com uma crise que a gente chama de acetoacidose diabética, que é quando realmente os níveis já estão muito altos. Eu cheguei aí para um médico, eu comecei a emagrecer muito, perder muito peso. E sempre fui uma criança muito agitada, então comecei a perder muito peso, fiquei aquela bem magrinha. E minha mãe até pensou, anemia, né, o primeiro. Só que na época minha avó me levou ao médico e quando chegou lá eu já estava com HI. Para quem não sabe, né, HI no aparelho de medição é hiperglicemia, então tá mais de 600. Nossa! E já fiquei internada, então foi todo um processo ali aos 8 anos. Foi bem difícil, é um choque, na verdade, acho que para todas as famílias. Imagino, né? Que para sua mãe e para o seu pai foi assim, o que eu vou fazer com a minha filha, de que forma que eu posso ajudá-la, como que eu posso fazer para contribuir. Porque uma coisa que muitas pessoas que convivem com o diabetes comentam, que viver com diabetes é como se fosse andar na corda bamba. Queria que você trouxesse o seu relato de fato, é isso? Já foi. Já foi. Gostei dessa resposta, gente. Já foi. Hoje o meu trabalho e o que eu mais amo fazer é a educação em diabetes, eu falo, né? Porque a educação em diabetes foi o que salvou a minha vida exatamente dessa corda bamba. E por que disso, né? Quando eu tinha ali, acho que uns 12 anos, eu tive uma nutricionista que tinha diabetes. Então eu falo que desde essa idade, eu não sabia muito bem como que ia ser a vida, o que eu ia fazer, mas eu já sabia que eu queria ser nutricionista. Então, aos 16 para 17, eu fui fazer técnico em nutrição, depois me formei como nutricionista, e aí fui seguindo. E aí me formei como educadora em diabetes, e sempre fiquei ali naquele meio,
do diabetes. O que mais te mobilizou, assim, entender sobre a doença, buscar bastante informação, mudar o manejo, mudar formas de lidar com a doença, desmistificar muita coisa? O que foi o seu grande motivador? Olha, eu acho que aquela doutora, né, sempre gosto de lembrar, foi literalmente o que me fez pensar, eu não vou morrer. Porque naquela época nós não tínhamos estudos, nós não tínhamos programas como esse que falavam, que traziam a importância. Então, era aquilo. E eu acho que a educação em diabetes, né, a parte nutricional, me trouxe muito esse manejo. Então, hoje eu consigo comer, contar um carboidrato, aplicar uma quantidade de insulina correta. Fora que hoje nós temos estudos e inúmeros diferenciais no tratamento do diabetes, desde um monitoramento de contínuo, até uma bomba de insulina, então tem muita coisa mesmo hoje dentro do diabetes para tratar. No seu relato, que você ainda não contou praticamente nada, é possível identificar um tom de... É possível... não tem limites. Os limites, na verdade, eles existem, mas eles não são fechados. Sim. Há possibilidades. Eu não preciso abrir mão de uma alimentação se aquela alimentação é do meu gosto naquele dia, naquele momento. Mas a gente vai ainda entender. Foi só isso que eu pesquei desse início de conversa. Hoje eu vim para desmistificar um pouquinho, não pode. Estou sentindo isso. Continue acompanhando, que acho que você vai entender também daqui a pouquinho. Sim. Doutora, existem os doutores da vida, né, que chegam ali falando muitas coisas pra gente. O fulano que eu conheço, o meu amigo, não sei o quê. Você, desde os 8 anos de idade, quando você diz que você tem diabetes, o que você mais ouve que você gostaria de trazer aqui que não é verdade? O diabético não pode comer doce, nenhum tipo de açúcar. Eu acho que essa pra mim, ou uma pior, que eu acho que essa é a pior ainda. Todo mundo que tem diabetes, toda paciente que tem diabetes vai amputar, vai ficar cego. Então, isso não é uma verdade, gente. Então, bora desmistificar tudo isso. E já que a gente, então, entrou um pouquinho nessa questão do doce, que é tão polêmica, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a importância da alimentação no manejo do diabetes. Legal. E aí, explica também um pouquinho pra gente sobre os tipos de diabetes, conta um pouquinho sobre qual é o seu diabetes, pra gente entender um pouco sobre essas limitações, o que cada doença traz de condição. Show. Nós temos hoje, na verdade, diversos tipos de diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1, que é o tipo que eu tenho, que ele é uma doença autoimune. Então, é uma doença que o próprio corpo destrói as células ali beta-pancreáticas. Então, é o que normalmente nós falamos de uma doença crônica, né? Que não tem cura ainda, gente, porque já tem estudos. Vou deixar um spoiler aqui. E nós temos também a tipo 2, que é uma doença que ela pode ser caracterizada por um sedentarismo, uma obesidade, né? Ou até mesmo um envelhecimento. E temos antigamente a gente conhecia a tipo 1 como a diabetes da criança, né? A diabetes que você descobre normalmente na criança. Mas hoje nós temos um tipo chamado tipo LADA, que ela é como se fosse uma tipo 1, porém para adultos. Então, às vezes, o adulto acha que está uma tipo 2, começa a tratar somente com medicamento, e aí, em alguns exames que é feito, ele descobre que ele tem uma diabetes chamada tipo LADA, né? Que é uma diabetes que ela é praticamente uma tipo 1, mas só que no adulto, né? Então, tem que aplicar insulina. Qual que é a diferença das duas, né? Hoje, a diabetes tipo 1, nós temos que fazer o uso de insulina, porque o pâncreas não produz nenhum tipo de insulina, né? Já a tipo 2, ele pode ter uma certa produção, porém, ou em pequena quantidade, ou mesmo o corpo, por conta, às vezes, de uma camada maior de gordura, ou por algum outro motivo, o corpo não está absorvendo. As células não estão absorvendo ali. Então, um medicamento, uma mudança, talvez, às vezes, um pouquinho mais pesada, vou dizer assim, no planejamento alimentar, a gente consegue reverter. E temos também o diabetes gestacional, que é para quem já tem uma predisponibilidade a ter o diabetes tipo 2, e aí acaba por uma gestação ali, pelas mudanças do hormônio, a pessoa acaba entrando nessa diabetes gestacional, que também precisa muito de um contato muito sério ali. Foi assim que eu voltei a trabalhar até com diabetes em geral. E porque precisa observar muito bem mesmo. E passa, depois daquele certo período da gestação, ela pode passar. Assim que o bebê nasce... Ou, caso não trate, aí sim ela pode prosseguir para uma tipo 2. Entendi. Entendeu? Então, é muito importante tratar dentro da gestação.
E é tão importante a gente ter todas essas informações, porque como você mesmo viu, em alguns momentos da vida existem alguns gatilhos que podem trazer e o tema é importante da gente trazer aqui, inclusive por conta da prevenção. Sim. E, doutora, com relação, antes então de você falar um pouco sobre a importância da alimentação, queria que você falasse um pouco sobre a importância da automonitoração e de que forma essa monitoração tem que ser feita. É verdade que essa é uma informação de ouro para os pacientes de diabetes? Com certeza, com certeza. A automonitorização, hoje nós temos mais de um tipo, né? Antigamente nós tínhamos somente a ponta de dedo, que é o famoso teste de glicemia ali que todo mundo faz, né? Para realmente ver se tem diabetes. Às vezes o paciente, nossa, medi, estava muito alto. Pode acontecer com quem não tem diabetes também, tá, gente? Dependendo da alimentação. Mas nós temos hoje alguns sensores também, que a gente chama de sensores de monitoramento contínuo, que são os famosos, aquelas bolinhas, eu tô sem o meu hoje, mas normalmente fica ali no braço, que ela serve, ela faz o controle. Ela escaneia. Ela escaneia. Que bacana. Isso, é a isso. tecnologia aí a favor. Isso, e aí normalmente o paciente não precisa ficar ali furando o dedo toda hora. Então é uma diferença, mas a monitorização é extremamente importante para o controle da glicemia. Por quê? Porque é só através dela que a gente vai conseguir ter os resultados ali precisos, né? A gente pode sentir alguma coisa, um desconforto. Acho que não. Vamos para a ponta de dedo, vamos para o sensor ali. Para a criança, normalmente, o pessoal indica muito, né? A gente indica muito, por quê? Porque... Tá ali, fácil tá acesso. mais fácil. Não precisa ficar furando e evita muitos picos hoje em dia, né? De hipoglicemia, que é o maior medo aí da população que tem diabetes, normalmente são as hipoglicemias, porque a gente acaba passando muito mal. Então, os monitores hoje de contínuos, eles auxiliam muito nisso. Mas para quem não tem acesso, eu sempre gosto de trazer. É importante. Não consegue, usa a ponta de dedo, porque não tem erro na ponta de dedo. E, gente, temos perguntinha da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na nossa tela. A pergunta é da Wani Alves. Seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Ela é aqui de São Paulo. Boa tarde a todos. Tenho 66 anos, faço tratamento para pré-diabetes há 3 anos. Faço consulta periódica com nutricionista, troquei toda a alimentação. Olha só que bacana. Mas continuo com a glicemia glicada em 6,0. O que fazer para baixar este nível? Doutora Jaque. Vamos lá. Vamos responder a Wani. Wani. Espero ter pronunciado corretamente, claro. Sim. Essa questão da hemoglobina glicada, né, em 6 ali, a gente pode ter diversos pontos que pode ter trazendo essa alteração. Às vezes até, como é uma pré-diabetes, a gente pode entender que o corpo ele tá ali numa predisposição, então você ainda não tem diabetes. Então, às vezes, uma mudança na alimentação mesmo, né? Ou acrescento, quando eu falo mudança de alimentação, às vezes a gente troca o carboidrato, mas está consumindo a mesma quantidade de carboidrato. E eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso depois. Porque às vezes, mas esse carboidrato aqui é melhor, porque é integral. Só que se a gente pegar mesmo a fundo as quantidades, que eu acho que isso é onde a gente peca um pouco quando a gente traz a dieta de quem tem diabetes, ali a gente vê os errinhos, né? E também entender se realmente há uma produção interessante de insulina, se o corpo está absorvendo. A prática de atividade física também, neste caso de pré-diabetes, é número 1. Então, eu deixaria aqui como uso de fibras e prática de atividade. Prescrição da Nutri. Uso de fibras e práticas de atividade, que eu acho que vai te ajudar bastante. Wani, muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente. Espero que a doutora tenha respondido aí. Qualquer coisa, você manda mais mensagem, que temos ainda o programa inteiro. Exato. Vamos então de mitos ou verdades? Vamos desmistificar muita coisa, afinal é para isso que estamos aqui hoje? Show. Na tela, por favor, diretor. Pessoa com diabetes não pode consumir frutas. Já ouvi bastante, principalmente com relação à banana, manga, que são frutas muito doces. E aí, doutora, mito ou verdade? Mito! Totalmente mito. Ouvimos falar muito sobre isso, mas não é uma verdade. Hoje o paciente ele pode sim comer fruta, foi como eu expliquei. Eu até trouxe, eu gosto até de trazer uma história. Quando eu descobri o diabetes, falaram para minha mãe assim, ela nunca mais vai poder comer caqui.
Olha. E, gente, é uma das minhas frutas favoritas, Minha então também. eu como até hoje. Então é um mito, é um Mas mito. por que o caqui? Porque é muito doce, tem muito açúcar. Exato. Caqui, uva, manga, eles sempre trazem como um vilão ali do diabetes, né? Por conta da questão da quantidade de carboidrato. Perfeito. Né? Um caqui ali vai ter uma quantidade de carboidrato. Mas eu sempre falo, se eu não puder comer o caqui, eu também não vou poder comer o pãozinho, gente. Porque é a mesma quantidade de carboidrato, mesmo sendo uma fruta e um alimento ali que é com farinha e tudo mais, quando a gente olha o manual de contagem, a gente vai entender que são as mesmas quantidades. E existe alguma restrição com relação a quantidades? Existe. Tá, então vamos a elas, vamos entender até onde que a gente pode ir. O que eu falo? Na verdade, não é uma restrição, mas é você ter um planejamento alimentar calculado, Tá. né? Então, não só para quem tem diabetes, mas para todo paciente, né, de nutrição, de emagrecimento, a ideia é que eles tenham um planejamento calculado. Então, para o diabetes não é diferente, a gente precisa ter um certo controle da quantidade de carboidrato que você vai comer ali no café da manhã, no almoço, no jantar. Então, com esses cálculos bem feitos, a gente consegue. Então, não é uma restrição do não poder comer aquele alimento, e sim quanto você está comendo daquele alimento, né? Perfeito. Acho que esse é o ponto principal. Esse é o ponto-chave. Isso. Doutora, temos aqui, então, uva, morango, maçã, pera. Existem frutas que são, inclusive, recomendadas e frutas que precisam ter esse cálculo a mais, esse cuidado extra ou não? Queria que você aproveitasse para passar um pouquinho por cada uma delas. Legal. Nós temos aqui, na verdade, eu falo, né, que antigamente os vilões. Então, a manga, a uva. Hoje não, gente. Não vamos trazer. Eu São vim todos realmente para amigos. quebrar, principalmente as frutas. Gente, são todas amigas. Mas eu sempre falo da quantidade. Então, às vezes, uma manga, numa porção um pouco maior, você vai ter uma quantidade ali maior de carboidrato do que, por exemplo, na mesma quantidade, só que do morango. Né? Que é uma fruta um pouco mais cítrica, né? Tem um pouco menos de carboidrato. Antigamente, nós falávamos muito do suco, então, trazendo uma desmistificação também aqui do porquê o suco de laranja não podia, né? E a laranja pode. Não faz, eu sempre falo, não faz muito sentido. Mas a questão da quantidade da laranja é uma quantidade muito grande quando a gente coloca num copo de suco. São 6, 5 laranjas. 5 laranjas, exato. Então, ao invés de a gente ter uma quantidade ali, 15, 16 gramas de carboidrato, às vezes vai ter muito mais naquele suco. E o líquido, ele vai subir a glicemia um pouquinho mais rápida. Então, a gente usa muito, por exemplo, o suco de laranja para correção de uma hipoglicemia. Olha. Então, é porque ali a gente tem Dá 15 pra usar gramas... inclusive como aliado. Exato. Então, inclusive como aliado, tanto o suco de uva quanto o suco de laranja são 2 aliados na correção da hipoglicemia. Então, Perfeito. porque, ó, sobe um pouquinho mais rápido. Já a fruta tem um pouco mais de fibra. Então, você vai ter o carboidrato ali, mas você vai ter a fibra da fruta também. Então, acho que esse é um ponto que eu sempre trago. Ao invés de a gente colocar um vilão, né, a banana. Eu acho que a banana aqui, vou trazer um ponto da banana que eu lembrei até agora. Antigamente falávamos muito também sobre índices glicêmicos, né? Então, nossa, é maior o índice glicêmico, é menor. E nós temos aqui, até na mesa, alimentos que podem ajudar. Aveia. Temos a aveia, a linhaça, temos o psyllium, que são fibras que podem auxiliar. Então, eu sempre indico o paciente, vai comer uma bananinha? Coloca uma aveia junto. Olha. Porque a gente tem ali, a fibra, eu sempre falo, né? O carboidrato, ele vai fazer assim, um boom. Tá. Na glicemia. Isso de todo mundo, não só de quem tem diabetes. Ele vai dar essa subida. A fibra é como se ela fosse Eu explico isso para os pacientes. Como se fosse uma forcinha para baixo, assim. Então, ao invés dele fazer assim, ele vai subindo, mas vai subindo. Bacana. Então, por exemplo, o café da manhã, a gente pode juntar aqui... Ai, só um minutinho. A gente pode aqui juntar uma opção de café da manhã para uma pessoa que tem diabetes. Uma aveia com uma bananinha, temos aqui uma opção bacana. Particularmente o meu favorito. Eu sou adepta, eu gosto muito da banana com aveia. Perfeito, muito bacana. Olha aí, você aí de casa já vai anotando. Vamos para mais um mito ou verdade na nossa tela. Pessoas com diabetes não podem comer pão francês. A doutora Jaque chegou ali perto, agora precisamos saber, podemos ou não podemos? É um mito, porque nós podemos sim comer o pão francês.
Maravilha. Mas a questão, quais são as questões aí, então, que envolvem o pão francês? Carboidrato, Isso. correto? Certo. Um pãozinho francês, como eu trouxe aqui, ele tem mais ou menos ali 29 gramas de carboidrato, Tá. tá? E aí eu sempre indico também o que colocar junto com o carboidrato simples, né? A gente tem um carboidrato ali um carboidrato que é tão quanto de outros alimentos, por isso que a gente não pode falar, o pão francês, ele é o vilão. Não, porque ele vai ter as 29 gramas de carboidrato também, como eu trouxe aqui do caqui. Entendi. Então, olha, mas o que acontece? O caqui, ele vai ter a fibra e o pãozinho talvez não. Por isso que a gente fala muito dos alimentos integrais, né? Por que é tão interessante? Por conta dessa maior quantidade de fibras. Mas uma coisa que eu gosto sempre de trazer, às vezes o acréscimo de uma proteína. Porque a proteína, assim como a fibra, vai trazer esse... Eu quero tentar achar até o final eu vou achar uma palavra aqui pra gente trazer esse controle aqui pra baixo. Porque ao invés de subir muito rápido, ele dá uma seguradinha. Ele dá uma segurada. Então, um pãozinho com ovo. O que eu indico, às vezes, também, tirar o miolo, né? Sim. Porque pode ter um pouco mais de farinha ali. Então, tirei o miolo, coloquei um ovinho, ó, queijinho. Eu tenho uma dúvida, doutora, com relação ao vinagre de maçã. É verdade que consumir vinagre antes das refeições ricas em carboidratos, como essas aqui que a gente estava falando agora, pode melhorar a sensibilidade à insulina? Ou não? Olha, eu não indico essa questão do vinagre de maçã. Do vinagre de maçã, Tá. Porque é que nem a canela, vou trazer um pouquinho da canela. A canela, a gente fala muito que ele tem um efeito hipoglicemiante. Mas aí eu tenho muito paciente que não quer tomar o medicamento e quer colocar canela e coloca canela em tudo, gente. Coloca canela... Vamos resolver com canela. Exato, vamos resolver com a canela. E não é bem assim. Então, quando a gente fala, o vinagre de maçã pode ter esse efeito, não necessariamente porque ele não vai bater de frente ali com o carboidrato. Entendi. Trazendo isso, por exemplo, que eu trouxe da fibra ou da própria proteína. Então, o que eu indico, por exemplo, nessa questão do almoço que você trouxe, né, para diminuir a absorção, às vezes o prato de salada antes da alimentação com carboidrato, com o arroz e o feijão ali, pode ser uma ótima opção. Função melhor do que só o vinagre de maçã. Maravilha. Temos mais pergunta da nossa audiência que está super participativa hoje, eu adoro. Por favor, diretor. Pergunta da Anne de Pernambuco. Olá, boa tarde para você também, Anne. Seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Tenho 40 anos e minha avó materna tinha diabetes. Minha mãe tinha diabetes também tipo 1. E qual é, então, a minha probabilidade de adquirir? Queria que você falasse aí sobre essa relação. Da questão genética, né? Isso. Nós temos uma questão genética, sim, do diabetes tipo 2. Ele é o mais comum, né? Ela comentou que acho que a mãe tinha diabetes tipo 1. E a avó a gente não sabe. E a avó a gente não sabe. Pelo que a gente vê, né? Mãe, vó, eu sempre indico olhar assim, porque pode ter uma causa genética ali interligada, né? Mesmo que tenha sido a tipo 1 e a tipo 2, pode ter uma causa genética por conta da avó que a gente não sabe dizer. Mas não seria uma probabilidade assim, tenho diabetes, por exemplo, a minha filha vai ter. Sim. Hoje, alguns estudos mostram até que a probabilidade maior é no homem. Olha só. Do que na mulher. Diferente, Entendi. né? Que normalmente a questão da gestação, a gente traz essa relação mesmo de a mulher, né? A mulher que gera e tudo mais, mas a gente tem uma probabilidade maior no homem do que a mulher. Que na mãe. Mas por ter na família, eu sempre indico fazer sempre os testes, evitar ali o sedentarismo, né? Então, ter esse controle um pouquinho mais preciso, para que evite, por exemplo, chegar até lá, né? Às vezes, uma pré-diabetes, a gente consegue reverter os casos, mas num diabetes tipo 2, já não. Agora, o diabetes tipo 1 não seria o seria principal vilão ali. Perfeito, Tá, Anne. Espero que a doutora tenha respondido a sua pergunta. Vamos, então, para mais um mito ou verdade. O preparo do alimento muda o índice glicêmico. Mito ou verdade? Mito. Mito? Estamos só de mitos hoje. A gente está só de mitos disso. hoje. Eu acho que não é... Quando a gente fala do preparo, né? Às vezes, cozido. Eu acho que é a questão cozido e o cru. Isso sim. Tá. Isso sim. Eu até traria, é uma meia verdade, é um mito meio verdade, vamos colocar assim.
Perfeito. Por conta da questão de quando do cozimento, ele pode mudar um pouquinho ali a absorção do carboidrato, certo? Mas não acredito que, quando a gente fala de preparações, eu acho que vai induzir mais o que a gente coloca de alimentos em conjunto. Tá. Então, eu vou deixar meio que um mito meio verdade. Eu acho que ficou meio em aberto essa até porque eu acho que é muito da preparação, né? Não necessariamente da mudança da absorção do carboidrato, como que o corpo vai... Não, é mais uma questão mesmo dos tipos de alimentos. E também, às vezes, de colocar um óleo, colocar uma manteiga. Acho que isso daí, sim, pode, de fato, interferir. Isso mesmo. Perfeito, então. Doutora, eu vou agora dar um recadinho, mas antes vamos conferir juntos mais uma pergunta do nosso público. Por favor, diretor. A pergunta é do Antônio de Palmas. Boa tarde. Será que é possível curar diabetes tipo 2 mudando os hábitos alimentares? Vamos lá. Como que é o nome dele? Antônio. Antônio. Seu Antônio, nós não indicamos, né? Eu não posso dizer aqui para você, cura diabetes tipo 2 por conta realmente dessa questão do corpo. Mas sim, a mudança de hábito, a mudança da alimentação, ela pode reverter muito a questão do diabetes tipo 2, diferente, por exemplo, da tipo 1, que já é uma doença mais autoimune. Então, eu sempre indico a prática de ambos, tanto da alimentação saudável quanto da atividade física, mas sempre o quê? Lembrar dos acompanhamentos. Então, às vezes a gente fala assim, vou mudar minha alimentação e vou curar o diabetes só com a alimentação, como já foi dito aqui antes, né? E não é necessariamente uma verdade, é sempre importante acompanhar para ver os dados, né? Então, a gente pode reverter se um caso, mas é sempre muito importante ter dados médicos, né? Exames médicos ali para te comprovar essa mudança. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. Para você que chegou agora, nós estamos aqui batendo um papo sobre nutrição para diabéticos. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, envie o nosso link. Nós estamos em transmissão pelo site www.hittv.com.br. Como você sabe, já esse programa é feito além de para você, por você. Então faça parte aqui do nosso bate-papo, mande o seu relato, como muita gente mandou no primeiro bloco, e mande inclusive a sua pergunta. Estamos aqui para respondê-la para o 0 operadora 11 3337 5886. Não deixe de participar. Combinado? Temos também enquete nos seus minutos finais ali acontecendo no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor. Por favor, diretor, coloque a enquete na nossa tela. Convivendo com diabetes, desafios na alimentação, falta de opções no cardápio de restaurantes, lanchonetes. Evitar doces e carboidratos refinados é um grande desafio para as pessoas que convivem com diabetes, ou entender mais sobre as possibilidades de substituições, as alternativas que temos à nossa disposição, que a gente está batendo um papo inclusive sobre isso aqui com a doutora, gente, com a Jaqueline Vieira, que é nutricionista e também paciente. Ela trouxe aqui para a gente o relato dela como uma diabética que convive aí com essa condição já desde os 8 anos de idade. Tem mais de 18 anos, não vou me expor muito a minha idade aqui, mas mais de 18 anos já. E é muito bacana, né? A prova de que é possível, sim, através de informação, da informação correta, do manejo correto, você conseguir lidar. Doutora, antes de mais nada, queria que você trouxesse pra gente um relato com relação à sua glicemia. Quando ela está alta, você sente algum desconforto? O que você sente que você pode trazer pra gente? Certo. É muito comum quando a glicemia está alta, uma certa mudança no humor, né? Os familiares que sofrem um pouquinho, mas uma certa mudança no humor. Então, normalmente o paciente que está com a glicemia um pouco mais alta, ele pode sentir uma certa irritabilidade, muita sede, né? Eu acho que os pontos principais aí, até às vezes para entender um pouco mais sobre a diabetes, né? Como, nossa, eu tô com alguns sintomas, será que pode ser diabetes, né? Quando a glicemia está alta, quando você está com uma hiperglicemia, te tem sintomas ali que são mais comuns. Então, sede, uma vontade muito grande de ir ao banheiro, né? Então, constantemente, eu lembro que um pouco antes de eu descobrir, eu bebia água, ia ao banheiro, bebia água, era
fiquei uma noite inteira, então foi bem desesperador, assim, porque ninguém entendia, né? Então, uma sede... Esse foi um sintoma bem Esse foi um sintoma bem pontual. ali que eu tive. Perca de peso, então, também, né? Poliúria e polidifagia, que a gente chama. Tá. E um cansaço, às vezes um cansaço muito excessivo. Então, dormiu bem, que nem como comentamos aqui antes de iniciar, dormiu bem, e mesmo assim, estou muito cansada, pode ser um sintoma de hiperglicemia, tá? Portanto, é muito importante ficar atento a esse relato como paciente e Sim. também a esse alerta que ela trouxe aqui pra gente como Nutri, né, como médica que Exato. se especializou para atender e para falar com toda a propriedade sobre esse assunto. E seguimos então com os nossos mitos ou verdades. Por favor, diretor, mais um mito ou verdade na nossa tela. Diabéticos não podem exagerar no consumo de carboidratos, como arroz, pães, massas e batatas. Mito ou verdade? Eu vou colocar que é verdade, mas você vai entender o porquê. Eu até tinha falado, mito. Não, vou colocar pela palavra exagerar. Tá. Eu acho que ali o exagerar, ele nos leva a esse lugar de... Eu posso exagerar em comer arroz, pão, massas, como uma pessoa que não tem diabetes? Não. Não. Então, tendo diabetes não é diferente. O exagero alimentar, ele deve ser evitado em todo tipo de pessoa, gente. Já começa que não é só para quem tem diabetes, né? O exagero alimentar, a compulsão alimentar, também é uma outra doença, né? Também é uma característica para uma outra doença. Então, o exagero dos alimentos não é legal, mas não significa que quem tem diabetes não pode comer arroz, pão, massa e macarrão. Aí entra na questão Aí das entra na mesma quantidades. história das questões das quantidades. E eu acredito que hoje a gente vai fazer uma receitinha aqui que talvez vai desmistificar um pouquinho na prática. Eu gosto da prática. Acho que na prática eu vou conseguir trazer talvez para vocês entenderem quando eu falo de nossa, mas o pão francês e dependendo da fruta, Eles se equiparam? ele vai se Eles equipar, são... exatamente, eles se equiparam ali. E sim, gente, dependendo pode acontecer. Perigosíssimo. É. Doutora, você estava aqui no intervalo, a gente começou a conversar, vamos trazer alguma coisa para o público, vamos mostrar para eles algo, alguma vitamina. Queria que você mostrasse um pouquinho sobre o preparo, que ela já começou, falou assim, não, vamos sim, não vamos deixar de trazer uma receitinha aqui para o nosso público. Então, ela começou já a cortar. Eu queria que você mostrasse para eles, olha só, ela não só cortou a maçã, como ela começou a pesá-la. E aí eu queria que você explicasse por que existe a necessidade de pesar as porções e tudo mais. Vou até tirar aqui da frente para que o nosso câmera consiga... Tô com a minha balancinha hoje aqui, não é nem... Normalmente eu uso uma balança maior, mas ela estava no consultório, Tá. porque eu já levo para fazer já com os pacientes. Então nós estamos com uma balancinha um pouquinho menor. Mas o ideal para quem quer começar uma contagem de carboidrato, e por que hoje eu consigo comer de tudo, vamos colocar assim, né? Exatamente por isso. Eu estou pesando aqui, mas com a prática, às vezes o pessoal fala, mas eu vou ter que pesar, eu vou ter que fazer todos os dias, né? Como muito que eu cansativo, faço esse cálculo? como que eu faço? chego nisso? Exato. E São aí, muitas dúvidas. vou tentar trazer um pouquinho, né? E por que eu pesei aqui. A importância, quando você inicia uma contagem de carboidrato, é saber exatamente quanto que tem de carboidrato naquele alimento. Mas como eu vou saber disso, gente? Eu vou tentar trazer rapidamente para vocês aqui. Esse é o manual da contagem de carboidrato. Esse manualzinho aqui, ele é da SBD, então ele foi escrito pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Então a gente pode confiar ali, porque é o nosso cronômetro, é o nosso lugar de realmente para confiar, né? Não é algo inventado Não é ali, não é um aleatório. achismo. Eu sempre falo, né? Hoje com tantos mitos na internet, Sim. a gente precisa de algo confiável. Então a Sociedade Com Brasileira embasamento. criou esse manual e ele é para contagem, para quem tem diabetes tipo 1 e para quem tem diabetes tipo 2. E aqui ele já explica a diferença, porque, por exemplo, assim, trazendo rapidamente, quem tem a tipo 1 vai aplicar insulina. E eu tenho de tipo 2, eu não aplico insulina. Será que eu posso também? Pode também. Tá. E ele é muito legal, já que eu não consigo comprar o online, eu não consigo comprar o físico, né? Porque eu acho que o físico, na verdade, não tem mais. Algumas Nutris ganharam, eu ganhei no Congresso da Sociedade Brasileira, tive a honra, mas nós temos ele em formato PDF. Então, nós temos ele no online. Então, o aplicativo chama Contagem de Carboidrato e nesse aplicativo você já tem o manual de contagem de carboidrato lá. Então, é muito legal. E lá tem
todos os alimentos, gente, que vocês imaginarem. Então, como que a gente começa, já que uma contagem de carboidrato, não sei absolutamente nada. Eu vou separar os meus alimentos. Tá. Por isso que aqui eu comecei, por exemplo, pegando a minha banana, cortando a minha banana. E eu sei, vou abrir aqui. Vamos abrir aqui? Esse aqui acho que é melhor, pode ser? Aqui, ó, não sei se eles vão conseguir, mas vou mostrar pra você, mas acho que dá pra ver ali. Ó, se a gente olhar aqui, vamos bala, banana. Olha, gente, tem banana pacova, banana caturra, banana da terra, banana maçã. Tem todo tipo de banana que a gente imaginar. E aqui a banana que a gente tá usando, que é a banana prata. Prata crua. Crua, exato. Aqui, ó. Então, uma unidade média. Aí eu falo, Jaque, mas uma unidade média? A minha banana, ela é maior, a sua é menor. O que é uma unidade média, né? E aí aqui, ele traz a grama. Então, uma unidade média de 40 gramas. Tem quanto de carboidrato? Tem 9 gramas de carboidrato. Então, eu sei que, por exemplo, nessa minha banana, eu tenho 9 gramas de carboidrato. Por que eu peso? Para entender, porque a gente tem um pequeno cálculo no finalzinho. Então, vamos colocar assim, como se a gente fizesse uma anotação. Banana, 9 gramas de carboidrato. Eu vou anotar aqui no celular. Tá. Banana, 9 gramas de carboidrato. Pra gente ter uma noção, no aplicativo, gente, quando você abre lá, ele já me dá até a opção, ó. No meu aplicativo, ele já mostra aqui, lanches da tarde. Olha. Então, quando eu coloco a banana, ele já me mostra lá, 9 gramas de carboidrato naquela banana. E eu já coloquei também, ou aqui, até coloquei, nossa banana era um pouquinho maior, eu coloquei aqui, na minha banana tá 14 gramas de carboidrato. Para vocês verem que eu coloquei um pouquinho a mais. Mas o que é interessante do pesar? É isso. Ali tá 40 e aqui a minha deu um pouquinho a mais. Eu vou ficar cortando a banana, né? Vou jogar fora, vou comer só uma parte? Não. Aqui eu consigo colocar exatamente o valor da banana. Tá. Então, quanto que eu tenho. E eu já coloquei também a banana com casca, que também tem 14 gramas de carboidrato. A maçã com casca. A maçã com casca, desculpa, a banana não, a maçã com casca. Perfeito. Exato. Então, por que eu expliquei no início, né, da banana, mas a banana, a maçã, eu não posso a banana, mas eu posso a maçã? Sendo que as duas têm a mesma quantidade de carboidrato. Olha. Olha só. Então, quando a gente pega, né, nas substituições, e aí quando eu falo de um paciente, por exemplo, tipo 2, que ele não vai aplicar insulina, eu falo para ele assim, você pode substituir. Então, um dia você quer comer a banana, você vai ter os 15 gramas, 14 gramas de carboidrato. No outro dia, se você quiser comer a maçã, você vai ter essas mesmas quantidades. Muito entendeu? Bacana. Só que se eu junto os dois na preparação, eu já tenho 30. E por que eu quis juntar hoje as quantidades? Porque a gente tem uma outra receitinha e eu vou mostrar como elas se equiparam. Lógico, acho que eu estou entendendo aonde ela quer chegar. Você está entendendo? Eu acho que agora ficou mais certinho, né? Aonde eu quero chegar. Vamos lá? O que nós vamos usar? Nós vamos usar, aqui tem um pouquinho mais, mas nós vamos usar 200 ml de leite como uma vitamina para nós fazermos em casa. Tá bom? Então, uma banana. A nossa maçã era bem grande, então eu cortei ela no meio, que eu acho que não tem necessidade de uma inteira. Pesei bonitinho e liquidificador. Não tem suspense. Deixa eu trocar de lado contigo. Vamos trocar. Obrigada. Vamos ali, vamos ao método de preparo. Vamos ali. Leite. Gente, uma coisa sobre o leite, né? Nós temos aqui um leite integral. O leite integral, ele vai ter 10 gramas de carboidrato em 200 ml de leite, tá? Então, a gente já estava ali nos 30, né? Nos 28 gramas. Com mais 10, 38 gramas de carboidrato. A gente já passou do pãozinho francês. Então, eu sempre falo, às vezes... Nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Eu tô tomando uma vitamina e, nossa, minha glicemia não baixa, mas é fruta. Então, quando a gente faz essas comparações... Explicadíssimo. Explicadíssimo, ficou mais claro agora, né? E aí eu vou trazer o pontinho aqui para deixar a nossa receita mais... com aquilo que eu falei do índice glicêmico um pouquinho melhor, né? Da absorção de carboidrato melhor. Aqui está o pontinho, ó. Psyllium. Olha o segredo dela. Olha o segredo. A Nutri revelou tudo agora. Psyllium. A gente tem o Psyllium. Eu particularmente gosto muito.
Então, eu normalmente uso nas minhas receitas, mas a gente podia usar também Um pouquinho de aveia. um pouquinho de aveia. Aveia e psyllium. Aveia e psyllium. Qual que é a propriedade do psyllium? O psyllium, ele vai ter algumas vitaminas, mas o que eu gosto dele é que ele é muito antioxidante, eu acho. E a questão das fibras dele, ele tem uma quantidade grande de fibra. Então, até mais do que o flocos de aveia, por exemplo, do flocos mais grossos de aveia. O psyllium tem mais. Então, para o funcionamento intestinal, ele é excelente, não só para quem tem diabetes, mas às vezes intestino mais preso, ele vai trabalhar na função intestinal. Então, eu particularmente, é um xodózinho, assim, nas minhas práticas. Eu vou pegar com esse aqui, que eu vou colocar um pouquinho só, gente, do psyllium. Normalmente eu falo uma colherzinha, né, de chá. Isso. Jaque, mas você não contou o psyllium. Quantidade de carboidrato muito pequena. Ah, eu tava pensando nisso. Tava pensando Esse aí nisso. não entrou no cálculo? O flocos de aveia, às vezes, tem um pouquinho mais de carboidrato, seria interessante contar. Já o psyllium, a chia, por exemplo, nós não fazemos essa contagem. Perfeito. Alguns alimentos nós não temos, né, a contagem de carboidrato, como as proteínas e as gorduras. Ah, não? Não. Na verdade, o carboidrato, ele vai aumentar a glicemia em 100%. Então, todo o carboidrato que a gente vai consumir, que nós consumimos, vai ser absorvido como açúcar ali no nosso corpo. A proteína, 35%, mais ou menos. E a gordura, 10%. Jaque, mas aí eu não conto nos nossos cálculos, não. Quando a gente faz uma receitinha assim, um pouquinho menos, uma quantidade menor, eu não faço essa contagem. Tá. Então, porque o carboidrato vai ser o que vai realmente me prejudicar ali, né? Então, vai subir a minha glicemia, vai me dar o bom no glicemia. Isso que realmente importa. E se eu for num churrasco? Aí, na churrascaria, nós fazemos a contagem das proteínas. Ah, entendi. Entendeu? Aí, é uma contagem, a gente sempre tem pontos. Para quem tem diabetes tipo 2, normalmente a gente faz a contagem de forma primária, né? Que é só a contagem do carboidrato. É muito mais difícil a gente entrar com uma proteína, uma gordura. Claro que isso sempre, né? Você tem uma nutricionista ali que te acompanhe, é muito importante, porque você consegue trazer para ela vou no churrascaria, como que eu faço? E aí a gente consegue adaptar ali. Mas para o paciente, estou iniciando, não faço nenhum tipo, já tenho que começar a contar tudo? Não. Foca no carboidrato. Porque o carboidrato ele vai subir 100% ali da sua glicemia, ele vai ser absorvido 100% como forma de açúcar. E eu percebi aqui nessa sua receita que você não colocou nenhum tipo de adoçante, nem mel, nenhum adoçante aqui temos na mesa. Então, o doce é só por conta da fruta, correto? O doce, no meu caso, ele fica por conta da fruta. Maravilha! Mas trazendo só um pouco dos doces, né? Eu não usaria, por exemplo, o mel, porque aqui o mel, o açúcar branco, o açúcar tem muito paciente, mas eu não consumo açúcar branco, eu consumo demerara. Açúcar é açúcar. Ah, é? Ele vai, para quem tem diabetes, sim, vai subir a glicemia. Porque o carboidrato do açúcar, pode ser um açúcar mais integral, um açúcar refinado, vai subir a glicemia. Bom, então enquanto a gente vai aqui para o preparo, gente, eu queria trazer, e a doutora também vai acompanhar junto com a gente, a história de uma mamãe, a Lígia Pittitelli, que ela passou um baita susto quando ela descobriu que a sua filha, Ana Luísa, de 8 aninhos de idade, estava com diabetes. Vamos conferir o relato. Eu percebi que a Ana Luísa estava cansada, sem vontade de brincar, bem desanimada e perdendo peso. Em uma semana ela emagreceu 6 quilos. Num domingo, e de uma semana para outra, nós estávamos no culto e eu levei ela no médico após o culto. E chegando lá, eu falei para a enfermeira na triagem quais que eram os sintomas dela. E a enfermeira fez o destro, e nesse destro deu o RAI, que nem apareceu qual que era o destro dela. No exame de sangue apareceu que a glicemia estava 585. Ela estava desidratada, os exames estavam todos alterados, o pH dela estava completamente descompensado, e os exames todos descompensados. A médica falou que se eu não tivesse levado naquela noite, ela entraria em coma, né? E o estado dela era muito grave mesmo. Ela ficou internada, teve que ficar internada na UTI, ficou uma semana internada e hoje ela faz uso de insulina, faz a insulina NPH e a Homolog, mas ela está bem,
A diabetes bem tratada, a diabetes bem acompanhada, ela tem um bom prognóstico, né? Olha só esse relato dessa mãe, da Lídia Pititelli. Lídia, muito obrigada por trazer o relato da sua bebê, da sua criança aqui com a gente. E é muito parecido com o seu relato, não é, doutora? Vai passar, inclusive, um vídeo que é ela aplicando ali a insulina. Olha só, tão pequenininha ali, com uma responsabilidade tão grande. Eu queria que você comentasse um pouquinho o relato dessa mãe que compartilhou essa história com a gente. Certo. É muito parecido com o meu, muito mesmo. Eu também descobri aos 8, né, como eu comentei aqui, e foi exatamente igual. Hoje eu uso bomba de insulina, mas na época eu tinha essa aplicação também contínua. E para o caso dela, né, para a questão dela, a gente traz a mesma forma. Primeiramente, mãe, obrigada por compartilhar, e eu quero te dizer para você, para tua filha, que ela vai poder fazer de tudo, tudo. Foi o grande propósito, acho que Deus trouxe para minha vida como nutricionista, né? Foi onde eu conheci o Senhor, foi onde eu tive a minha história ali, mas acho que mais do que isso, quando eu entendi que o diabetes ele não me limitava, eu fiz ele virar ali, virei a chave do diabetes e hoje ele é só uma pequena parte da minha vida, diante de tudo que eu faço, né? Então, não te limitou. Nada, em nada. Doutora, então temos pronta aqui a nossa vitamina. Sim. E aí, então, a gente vai trazer uma boa notícia para Ana Luísa, não é? Eu queria provar essa vitamina, inclusive, mas a boa notícia para Ana Luísa, que é a filha da Lígia, que trouxe aqui o relato dela, é que é possível comer um brigadeiro, é verdade? Possível, era isso que a gente queria Luísa. revelar, gente? É possível, Ana Luísa. Eu vou trazer aqui. Hoje nós trouxemos aqui um brigadeiro clássico. É zero açúcar? Nada. Não. Leite condensado eu usei. Adoçado com... Eu usei leite condensado. Estou chocando, conta mais pra gente. Não temos muito tempo, temos 2 minutos. Rapidinho. Mas vamos lá. Esse brigadeiro é um brigadeiro normal. E eu vou fazer com o brigadeiro a mesma coisa que eu fiz com a vitamina. Contar os ingredientes. Contar os ingredientes. Contar o carboidrato do meu brigadeiro. O que eu fiz de diferente nele foi que eu usei um chocolate 50%, tá. vai. Nem precisei pro 70%, não foi 100% cacau. 50%. Né? 50%. Mas falando rapidamente sobre quantidades. Certo. Quantidades do que eu trouxe de cada um? Isso. Uma receitinha rápida. Eu trouxe 50 gramas de leite condensado. Tá. 10 gramas do achocolatado, do chocolate ali, 50%. E uma colherzinha, né, 10 gramas ali da manteiga mesmo. Meu Deus, a nutricionista trouxe manteiga, trouxe leite condensado. Eu não quis fugir do brigadeiro normal. Porque eu acho que o que eu quero trazer hoje é realmente isso. Se você faz uma contagem, se você faz bonitinho, calculado, esse brigadeiro aqui, não nessa quantidade, mas uma quantidade que deu nessa porção, ele deu 41 gramas de carboidrato. Olha só. Quanto que nós tínhamos calculado aqui? 38? 38. Vou abrir aqui a panela para vocês passarem vontade junto comigo, nada mais justo, não é verdade? Olha só. Puro brigadeiro, gente, brigadeiro, com chocolate 50% cacau. Exatamente. Vamos conferir, diretor, o resultado da nossa enquete. Por favor, resultado na tela. Convivendo com Diabetes ganhou a última opção, entender mais sobre substituições e alternativas, que foi tudo isso que a gente trouxe ao longo do programa. Em segundo lugar, evitar doces e carboidratos refinados, que realmente é um grande desafio. Doutora, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa enquete, trouxesse as suas considerações finais. Foi muito bacana esse bate-papo. E já aviso, gente, como a gente teve aqui uma falta de tempo, principalmente para o mais importante, que era para falar sobre o nosso brigadeiro, não perca no Instagram que a gente vai trazer tudo isso, a receitinha com mais detalhes para você. Sim, sim. Eu acredito que nós conseguimos desmistificar muito, né, essa relação e trouxermos alguns substitutos, né? Eu acho que a questão maior aqui é quantidade, né? Então, quanto que eu vou comer, seja de uma fruta, seja de um brigadeiro, seja de uma vitamina, né? Então, não uma restrição alimentar, mas sim uma qualificação ali. Como escolher os alimentos, quais alimentos escolher, conseguir fazer as combinações, carboidrato, proteína, gordura, de uma forma que elas se encaixem ali e consiga trazer um benefício, não só para quem tem diabetes. O que eu quero trazer aqui, né, da alimentação de quem tem diabetes, da pessoa com diabetes, pode ser uma alimentação e deve ser uma alimentação saudável, como se a maioria dos indivíduos fizesse, nós teríamos muito menos casos de diabetes.
Isso é verdade, é muito importante trazer esse relato, inclusive para a gente pensar em prevenção. Se você gostou, gente, do nosso bate-papo aqui, vou aproveitar para passar a rede social aqui da nossa doutora, nutricionista Jaqueline Vieira, o Instagram dela, nutri.jaque com 2 Es no final, ok? E também o WhatsApp, 0 operadora 11 95604 8592. Muito obrigada, viu, pela sua companhia aqui nessa tarde com a gente. Muito obrigada, doutora, foi um imenso prazer. E a gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, às 16 horas. Portanto, é claro, te espero.